Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre algo mais prático de como a gente pode se conectar com a nossa essência. Para quem me segue aqui no canal, pode perceber que eu já fiz alguns vídeos sobre o que é a essência e como que a gente se conecta com ela. Mas eu tenho recebido durante esse tempo muitas perguntas sobre como a gente pode fazer para se conectar. As pessoas querem dicas, querem coisas práticas de como fazer no seu dia a dia para se conectarem com a sua essência. Então nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que vocês podem fazer para se conectar, para chegar mais perto de quem vocês realmente são. Então eu recebo muitas perguntas das pessoas de como que elas podem fazer para se conectar com a sua essência. As pessoas querem coisas que elas possam fazer no seu dia a dia para se conectarem com quem elas são, para reencontrar coisas que elas perderam delas mesmas e que são delas. Então eu gosto muito de falar assim para que as pessoas vejam fotos da sua infância. Porque quando a gente olha para essas fotos, a gente consegue ver muitas coisas. É claro que é com um olhar um pouco mais específico para isso. Eu até costumo fazer isso dentro do consultório. Eu peço para que as pessoas tragam álbuns de fotos ou fotos avulsas que elas tenham da sua infância, para que a gente olhe para isso. A gente consegue perceber quais são as feições, quais são as caras, quais são as roupas, quem está por perto, quem não está, onde ela está. Isso ajuda muito a lembrar de coisas, de memórias esquecidas e ajuda a gente a encontrar coisas que a gente deixou aí pelo caminho. Outra coisa que é muito legal de fazer é conversar com os nossos pais. Eles sempre vão ter alguma história para contar pra gente da nossa criança. E coisa que a gente nunca ouviu, coisa que a gente passou batido, o tempo vai passando e a gente não se conecta com isso. Então a gente pode até, através das fotos que a gente viu, a gente perguntar, mas o que eu estava fazendo nesse dia? Por que eu estava chorando nesse dia? O que aconteceu nesse Natal? Como que eu era? Como que eu me comportava nos meus aniversários? O que eu fazia? Eu ficava feliz? Eu não ficava? Como que eu recebia as pessoas? Coisas assim que a gente pode perguntar não só para os nossos pais, mas pessoas que estão próximas e que viveram essa nossa infância próximas da gente, como avós, tios, primos mais velhos, que têm essa percepção da gente. É claro que cada um vai ter uma história para contar e isso pode ajudar muito a gente resgatar memórias que ficaram para trás. Posso sugerir algumas perguntas que vocês podem fazer para os pais de vocês. Como eu era? O que eu fazia? O que eu gostava? O que eu não gostava? Como eu brincava? Do que eu brincava? Quem eram os meus amigos? Eu era muito falante, perguntava muitas coisas sobre o meu comportamento. Então tudo isso são questões que sempre vem alguma história, sempre vem alguma lembrança muito interessante sobre a gente. E aí é legal a gente conectar com coisas da gente hoje. O que uma história que eu ouvi da minha infância tem a ver comigo hoje? Ou coisas que eu preciso resgatar, que eu penso, nossa, eu era assim, que legal que eu era assim. Eu queria voltar a ser assim. É muito interessante a gente poder conectar essas histórias com quem a gente é hoje, se tem a ver, se não tem a ver, o que a gente gostaria de resgatar que a gente perdeu. Isso ajuda, isso pode ser o início de um processo de conexão com a nossa essência. E olhando para esse adulto hoje, eu sou feliz hoje com quem eu sou, com quem eu escolhi ser, com as coisas que eu faço, com a minha profissão, com as pessoas que estão ao meu redor, com o meu casamento, enfim, com a vida que eu escolhi. Eu sou feliz, essa vida tem a ver comigo, eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer, que eu escolho fazer, ou eu faço o que o outro fala para eu fazer? Eu faço o que as pessoas querem que eu faça, ou simplesmente eu faço seguindo o fluxo, eu nem sei o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo no modo automático, porque isso acontece muito, as pessoas vão vivendo no modo automático. Então a conexão com a essência nada mais é do que a gente seguir as coisas que a gente tem vontade, que vem lá da nossa criança, as coisas mais puras, aquelas coisas que a gente fazia sem perguntar para ninguém, sem filtro, A gente simplesmente fazia. Sabe aquela coisa que a criança fala, as coisas que vêm na cabeça,
Se ela não está gostando do ambiente, ela sai, simplesmente sai. Se ela está gostando, ela fica, ela quer ficar, ela gosta, ela elogia ou ela critica, sem filtro. Então, isso é muito nosso, né? São características muito nossas e que nos tornam únicos, nos tornam especiais. Então, saber e resgatar essas características faz com que a gente viva a nossa vida com mais autenticidade, que é uma das palavras que eu mais gosto, assim, porque ser autêntico, poder viver a vida sem se preocupar com a opinião alheia, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar e simplesmente ter essa certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. E isso é muito bom, é muito libertador. Eu vejo as pessoas aqui no consultório conseguirem cada vez mais se libertarem disso, né? Dessa pressão, dessa opinião de fora, e isso é muito bom, isso ajuda muito a gente, ajuda as pessoas que estão próximas da gente, porque melhora a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida da nossa família, das pessoas que estão perto da gente. Outra coisa muito curiosa e interessante em saber sobre a gente é saber a história do nosso nome. Você sabe a história do seu nome? Por que seus pais escolheram esse nome para você? Foi baseado no nome de alguém, uma homenagem para alguém, ou o contexto que acontecia no momento, ou o caso de alguma novela, enfim. Por que escolheram esse nome? Isso diz muito da gente, o nosso nome, por que o nosso nome, o que acontecia no relacionamento dos nossos pais, o que acontecia nesse momento. Perguntem isso, questionem, saibam mais sobre vocês. Isso faz parte da essência, isso faz parte de quem a gente é. Outra coisa bem interessante para a gente se conectar com a nossa essência é a gente estar atento aos nossos 5 sentidos. Quando a gente olha alguma coisa, que a gente lembra de alguma coisa, quando a gente sente um cheiro de alguma coisa que a gente lembra. Um exemplo, quando a gente escuta algo que lembra, que remete à nossa infância, alguma musiquinha que lembra um comercial antigo, ou um barulho que a gente ouvia quando a gente era pequeno, ou um cheiro, aquele cheiro do recreio, da hora do lanche da escola, aquela buzina, o cara que vendia algodão doce na rua e vinha buzinando. Então, esses barulhos, esses sons, esses cheiros, esses gostos, o gosto da comida da avó, tem várias coisas que remetem assim à nossa infância, à nossa história, que a gente esquece. Então, estar atento aos nossos sentidos também é uma forma muito legal da gente se conectar com a gente, da gente se conectar com a nossa infância, com a nossa criança e lembrar de quem a gente era, do que a gente gostava. Mais uma dica muito interessante para a gente prestar atenção. Então, essas foram algumas dicas, né, algumas coisas que a gente pode fazer para a gente se conectar com a nossa essência. É claro que se a gente quiser fazer algo mais aprofundado, mais além, a gente precisa buscar a terapia, buscar ajuda para que esses processos sejam ressignificados e que a gente consiga dar um mergulho mais profundo, né, no nosso ser. Então eu indico a terapia para quem quiser entrar nesse processo e para quem quiser começar, comece aí pelas dicas que eu dei, faça, escute a meditação guiada, pratique, anote, escreva, se vier insights, se vier perguntas, anotem, escrevam para vocês não esquecerem, isso é bem importante também. E quem quiser tirar dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, eu me coloco à disposição para vocês começarem a iniciar esse processo lindo que é se conectar com a nossa essência, com quem a gente é. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo!